Amém, querida. A nossa semana de oração, ela tem um tema e um versículo, né? Nosso tema é esse aí, né? Deus fala com seu povo. Deus fala com seu povo. Nosso texto base é Amós 3:7, que diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Nós cremos de verdade que o nosso Deus, o Deus que nós servimos, ele é um Deus de mistério, é um Deus sobrenatural, e que esse Deus se manifesta ao seu povo de múltiplas maneiras. E essa noite, querido, nós vamos estar no texto de Números, capítulo 12, verso 6. E hoje nós vamos falar sobre Deus fala através de visões. Números 12, 6 diz: e ele diz: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos falo com ele. Não é assim, verso 7. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor, porque não temeram criticar meu servo Moisés. Essa fala de Deus é uma fala a Arão e Miriam. Deus mesmo chama eles à porta da tenda da congregação e desce numa coluna de nuvem, pondo a entrada da tenda, chama os dois e traz aos dois essa palavra. Deus fala com seu povo também através de visões. Nós temos vários registros na Bíblia de Deus comunicando com o seu povo, com os seus servos, através de visões. Deus falou com homens lá no Antigo Testamento, falou com seus profetas, falou com Isaías. Uma das visões mais clássicas de Isaías mesmo diz: eu vi o Senhor sentado num alto e sublime trono. Também nós temos Ezequiel, que diz que viu o Senhor quando estava na Babilônia. Ele diz: junto ao rio Quebar, eu vi o Senhor. Nós temos também Daniel, outro profeta, que diz que também teve visões à noite e visões de coisas que aconteceria no final dos tempos. Mas aí no Novo Testamento também nós temos registros de visões também. Em Atos dos Apóstolos nós temos o relato de Pedro. Pedro tinha um costume de orar 3 vezes ao dia, e diz que Pedro, quando estava se aproximando a oração do meio-dia, ele subiu ao terraço para orar, e ali ele teve uma visão, quando ele viu descendo do céu aquela carne, né, de porco, que ele não podia comer, se apresentou diante dele, ele teve aquela visão repetidamente. Nós temos também visões registradas por o apóstolo João, lá em Apocalipse, quando ele traz as revelações do Apocalipse. Não foi
sonhando, não foi dormindo, mas ele viu muita coisa que está ali no livro do Apocalipse que ele registrou. O apóstolo Paulo, então Saulo, a caminho de Damasco, ele disse que viu uma grande luz no caminho de Damasco e caiu no chão, e ele falou o que era aquilo, e ele ouviu a voz de Jesus dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Então o Senhor, ele fala com o seu povo através de visões. Mas, diferente dos sonhos, eu confesso para vocês que visões é preciso muito mais discernimento e sabedoria para você perceber que aquilo é de Deus. Você precisa de um conjunto de diferenciais na sua vida para você perceber que aquilo não é algo comum, que aquilo não é algo natural, que aquilo está diferenciando do natural. No entanto, tem uma coisa muito importante também, que as visões de Deus acontecem dentro do natural, diferente dos sonhos que acontecem quando você dorme, ou quando você é tomado diante do momento que você está descansando. Mas as visões não, ela acontece dentro do natural, dentro do seu dia, dentro daquele momento que você está de olhos abertos. Mas eu vou dizer uma coisa para você também. O inimigo também faz as pessoas ver coisas também. Um dia eu dava reforço escolar a um rapaz, a uma criança. E um dia eu conversando com a mãe daquele rapaz, ela disse que estava sentado na sala da casa dela, numa cadeira de balanço, e ela disse que viu um homem entrar na casa dela. Só que não era físico, ela viu um homem entrar na casa dela e viu o homem apontando uns números para ela. Ela não era cristã, ela era espírita. Ela não era cristã. E ela disse que ela tinha esse costume de jogar, né? Ela disse que à tarde, no jogo do bicho, o número que aquele homem apontou para ela deu, como diz o pessoal, na cabeça. Né? Deu na cabeça. Né? E eu perguntei para ela: e você ficou com medo? Ela disse: muito medo. Por quê? Porque o homem que eu vi era um homem que tinha morrido assassinado quando eu era jovem. Isso não é de Deus. O inimigo também ele faz essas coisas. Mas Deus fala com o seu povo também através de visões. Quantas vezes Deus talvez tenha falado com você através de visões e você não percebeu isso? Você não percebeu que aquele momento que você estava tendo uma visão de Deus, Deus estava falando com você, você sentiu que havia algo diferente naquele momento. Geralmente, a gente tem uma ideia de estar vivendo alguma coisa que a gente já viveu. Que, num linguajar, o pessoal diz que é um déjà vu. Eu estou vendo alguma coisa que já aconteceu. É como se eu estivesse vivendo de novo. E muitas vezes Deus tem mostrado coisas para nós, não para relembrar o passado, mas para chamar a nossa atenção para algo presente ou para algo futuro. Agora, as visões de Deus, como ele diz aqui, a Miriam e Arão, para que eles não duvidassem de Moisés, que Deus estava falando com Moisés, há também uma necessidade também que a gente não duvide das coisas de Deus. Eu digo sempre que o nosso grande problema não é as manifestações de Deus. Nosso grande problema é não crer. É não crer. Nosso grande problema é não receber. Nosso grande problema é ficar com medo. Quantas vezes nós temos medo de coisas que não é para a gente ter medo. É para a gente ter medo de coisas naturais. Do assaltante, do homem armado, do assassino. É para a gente ter medo, mas não do sobrenatural. Mas eu digo uma coisa para você, a gente muitas vezes tem mais medo do sobrenatural do que do natural. E muitas vezes esse medo
ele revela uma falta de crença, ele revela uma falta de fé, e ele revela também que tudo que Deus quer mostrar para a gente recebe como mal. É o maligno. Agora você perceba, nos escritos sagrados do Antigo e do Novo Testamento, tantas vezes que Deus mostrou visão aos seus servos, que não era visão de mal, mas de bem, da parte de Deus, para lhe comunicar coisas. Essas pessoas receberam essas visões não com medo, mas com autoridade. Por isso que eu digo uma coisa muito importante para nós, porque Deus pode até mostrar coisa sobrenatural para nós, mas a pergunta, como eu fiz ontem, é a mesma. E nós estamos em condição, estamos preparados para poder receber o sobrenatural de Deus? E por que não acontece muitas vezes o sobrenatural de Deus nas nossas vidas? Porque a gente tem medo, porque a gente não crê, porque a gente foge. E muitas vezes nas nossas orações a gente pede um direcionamento a Deus. Quantas vezes você pediu direcionamento a Deus? Senhor, me dirige nessa decisão, me dirige nessa escolha, me dirige nesse caminho. E parece que a gente ora e acaba tendo que tomar a decisão da maneira que a gente acha melhor. E por que a gente não tem uma resposta diretiva de Deus? Porque muitas vezes, espiritualmente, a gente não está em condição de entender o que Deus está mostrando para nós. Você já pensou, se você levanta pela madrugada para orar, ou a meu dia, na hora do dia mesmo, que é a hora que a gente tem menos medo de dia, né? Você está orando de dia e de repente você sente uma mão te tocar. Qual vai ser a sua reação como cristão? Correr? Ficar com medo? Eu sei que muitos vão correr mesmo. Vão gritar, dar um pulo, fazer qualquer coisa. E isso revela muitas vezes que espiritualmente a gente não está preparado. Que muitas vezes mesmo Deus nos comunicando, a gente não consegue entender o que Deus quer dizer. Quantas vezes Deus, na sua infinita graça, abriu nossos olhos em determinadas situações, nos incomodou e nos mostrou que isso não é o caminho para você ir. E às vezes Deus mostra para nós, nesse tempo tão incrédulos, de uma forma tão natural, que a gente nem percebe que é sobrenatural. Mas mesmo Deus nos comunicando, a gente não consegue entender de que Deus é que está falando conosco. Quando houve aqui um momento que as pessoas disseram que estavam vendo coisas aqui atrás na igreja, as pessoas ficavam com medo disso. Mas se dissesse aqui para as pessoas, olha, eu vi Deus aqui, eu vi o anjo do Senhor, você vai ficar com medo do mesmo jeito. Ficar com medo do mesmo jeito. Porque a gente está acostumado a um tipo de vida tão sobrenatural, ou melhor, tão natural, que a gente não aceita que aconteça o sobrenatural. A igreja posterior a Atos dos Apóstolos era uma igreja que orava, era uma igreja que tinha uma experiência tão sobrenatural com Deus. O sobrenatural para eles com Deus era tão natural, era tão constante, que aqueles irmãos daquela igreja, dos pais, depois dos apóstolos, eles ainda viam anjos, ainda viam manifestações de Deus, viam, não é sonhava não, viam. Mas por que isso acontecia, aquela igreja, ao longo dos anos foi deixando de acontecer? Porque as pessoas também foram deixando de crer. E nós vivemos um tempo que as pessoas creem mais no mal do que no divino. Você vê várias manifestações malignas nas mais diversas religiões por aí, que as pessoas creem. Mas quando chega para o lado cristão, as pessoas não creem que Deus possa falar com elas, que Deus possa mostrar para elas.
que Deus possa se revelar para elas. E as pessoas ficam até amedrontadas na possibilidade disso acontecer algum dia na sua vida. Mas as pessoas têm visões, sim. Deus se comunicou com a sua igreja em Atos dos Apóstolos, muitas vezes por visões. Deus se comunicou com os patriarcas, com o povo que saiu do Egito através de visões. E Deus também, ainda hoje, Deus fala com o seu povo e se comunica com o seu povo através das visões também. E aí, querido, uma pergunta importante. Será que nós queremos ter essa experiência sobrenatural de Deus? Da maneira de Deus, não é da sua maneira não. Da maneira de Deus. Se nós queremos, o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje e o será amanhã. Ele também vai possibilitar isso. Mas um detalhe importante, alguns detalhes importantes. O primeiro é o que você vê. As pessoas ao seu redor não vão ver. Porque as pessoas precisam estar em sintonia com você. Espiritualmente, ligação, um pensamento em Deus, para poder ver a manifestação de Deus. Porque você que está ligado a Deus, você que está diante de Deus, você pode muito bem receber de Deus. Mas as pessoas que estão do seu lado não vão perceber. E aí eu volto à palavra que eu tenho dito aqui. Que quem está no Espírito percebe as coisas do Espírito. Mas quem está na carne não pode perceber as coisas do Espírito. Então é essa a primeira coisa que você precisa colocar para você. Quando Deus se comunicar com você, não é você que está endoidando e os outros todos estão bom de saúde, não. É porque os outros, muitas vezes, não estão em sintonia. Segundo, porque o que Deus quer comunicar é para você. É para você. Não é para todos que estão do seu lado. Um dia o presbítero Antônio foi numa quinta-feira e estava aqui, ele contou a experiência, eu creio que Deus realmente faz essas coisas, né? Ele disse que vinha pensando em Deus e quando o carro parou na BR, né, presbítero? Ele viu todas as árvores paradas e uma árvore que se manifestava e balançava, ele glorificou a Deus. Eu creio nisso. Quantas vezes Deus faz manifestações em determinados momentos da vida da gente que a gente percebe, os outros não veem, e a gente percebe, e a gente muitas vezes não tem discernimento para perceber, Deus está querendo dizer alguma coisa comigo. Eu vou dizer uma coisa para você, querido, para a gente finalizar. Muitas vezes a gente quebra a cara em muitas coisas que a gente faz. Não é porque Deus não nos avisou. Não é porque Deus não nos mostrou. É porque nós, na nossa incredulidade, a gente não permitiu que os nossos olhos espirituais se abrissem para perceber a comunicação de Deus. Eu creio muito que quando há aquele momento de dúvida, quando há aquele momento de medo, quando aquilo que não é de Deus, e Deus não permite que aconteça, Deus mostra os seus céus. Deus se comunica aos seus céus. Deus nos incomoda, de algum modo. Deus abre nossos olhos. Agora, para nós entendermos isso, é preciso também nós estarmos em ligação com Deus. Porque se não tivermos, querido, isso vai passar ao largo. E a gente vai acabar dizendo que orou tanto, que pediu tanto, mas Deus não disse nada. E pode perceber que na maioria das vezes Deus disse sim. Deus comunicou sim. Deus falou sim. Deus revelou sim. Agora o nosso coração distante de Deus não deu para a gente perceber que Deus está se manifestando. Então, Deus fala com seu povo através de visões nesse tempo também. No texto que nós lemos ontem de Atos 2,17, ele diz claramente isso. E os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão. E quando Pedro disse aquilo, Pedro se referia
a profecia de Joel dizendo, foi para esse tempo lá. Não, esse tempo do Espírito que começou lá, continua até hoje. Para esse tempo, para o jovem, para os velhos, para os convertidos, para os homens e mulheres de Deus. Deus permanece sim, falando ao nosso coração e ao nosso entendimento. A nossa oração para você essa noite é que nós peçamos a Deus, que Deus abra os nossos olhos espirituais. E você diga para o Senhor, Senhor, eu como cristão não quero viver só o natural. Eu quero o sobrenatural, Senhor. Eu quero ter experiências maiores. Pode dizer para o Senhor, você pode na sua oração, no recôndito, pode dizer para o Senhor, Senhor, eu quero o sobrenatural. Eu quero ir mais além. Abre os meus olhos. Se comunica comigo, Senhor. E peça ao Senhor, tira do meu coração o medo, a falta de fé. Tira, Pai, do meu coração aquilo que me afasta de uma experiência sobrenatural contigo. E quando você começar a pedir isso diante de Deus, eu não estou dizendo que você vai pedir hoje e amanhã isso vai acontecer. Eu estou dizendo para você que você vai começar a pedir hoje, amanhã, depois, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Só esteja certo de uma coisa, que numa dessas horas teus olhos vai se abrir. Teus olhos vai se abrir. E tu vai ver coisas que tu nunca viu. Tu vai ter experiências que você nunca teve. Você vai ter de Deus uma parte que você não conhecia no meio dos cristãos. E digo outra coisa para você, querido. Isso não depende de igreja. Não é igreja A ou igreja B que tem, ou nessa não tem, aquela tem, nessa tem, a outra não tem. Não tem a ver com igreja. Não tem a ver com igreja. Tem a ver com cristão. Tem a ver com você, tem a ver comigo, tem a ver com a nossa intimidade com Deus, tem a ver com a nossa experiência com Deus, tem a ver da forma que nós nos aproximamos de Deus, tem a ver na forma como nós cremos, tem a ver como nós somos sensíveis diante de Deus. Só isso. E aí Deus vai falar conosco. E nesse momento eu convido você a estar em oração junto conosco. E a nossa oração, muito parecida com a de ontem, nós vamos pedir ao Senhor que Ele nos dê sensibilidade para nós percebermos as visões de Deus. Aquilo que Deus vai mostrar dentro do nosso natural, mas que é o sobrenatural de Deus. Segundo, que Deus nos dê sabedoria para compreender por que Deus está mostrando determinadas coisas a nós. Por que Deus está mostrando determinadas coisas a nós. E em terceiro lugar, nos dê força para não temer as visões de Deus. Para a gente não ficar com medo, assustado. Isso produzir em nós crise de ansiedade, de pânico. Não. Para a gente receber tudo isso como honra, com sabedoria e com temor diante de Deus. Para nós compreendermos o que Deus está falando conosco. Curve sua cabeça. Vamos estar em oração. Deus amado, eterno, Deus que fala com o seu povo, Deus que falou e revelou a Abraão, a Isaac, a Jacó, Deus que se revelou a Davi, a Salomão, Deus que se manifestou a Pedro, a João, a Paulo, Deus que se manifestou à igreja de Atos, Deus que se manifestou à igreja pós Atos dos Apóstolos, Deus que se manifesta hoje com a tua igreja espalhada em toda a terra. Nós queremos, ó Deus, humildemente te pedir que tu nos dê sensibilidade de forma específica essa noite, para percebermos as visões que vêm de ti, Senhor. Visões essa, Pai,
que podem ser sobrenatural, mas pode ser tão natural quanto foi para Jeremias, que foi levado à casa do olheiro, porque tu queria mostrar algo muito importante para ele. Nós só pedimos ao Senhor que quebrante o nosso coração, que nos dê essa sensibilidade, para que nós também tenhamos nossos olhos espirituais abertos para crer e perceber que o Senhor está falando conosco. Também te pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê sabedoria para compreender e diferenciar o que é teu, o que é do mundo, o que vem de ti e o que não vem de ti, Senhor. O que é divino e o que é do homem, da carne, Senhor. Para que não sejamos enganados, para que não estejamos crendo nas coisas erradas, esperando pelas coisas erradas, mas antes o contrário, Pai, que tenhamos uma sabedoria do alto, para compreender perfeitamente, quando os nossos olhos se abrirem, nós podemos discernir com precisão o que é verdadeiramente de Deus. Também te pedimos, ó Pai, que nos dê força, que nos dê, Pai amado, revestimento espiritual, intimidade, Senhor, para não temermos as visões que vêm de Ti, Senhor. Não queremos, ó Pai, ser uma igreja e nem ser cristãos, ó Pai, medrosos, ó Pai, assustados, acanhados, tímidos, Senhor, acovardados com as coisas sobrenaturais, Senhor. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos revista, Pai, de força, de ânimo, de fé, para que quando tudo isso vier, Senhor, nós continuemos sereno, de pé, tomados de total força, para compreender que o Deus do céu está se comunicando conosco nas suas múltiplas maneiras. Toma, Pai, a igreja presbiteriana, independente de messejana, nas tuas mãos, Senhor. Que nós, como igreja, não sejamos uma igreja só natural. Que nós sejamos também uma igreja sobrenatural. Uma igreja que experimenta o maior, o melhor do Senhor. Porque queremos sair, Pai, dessa condição, Senhor, de vir à igreja e cantar, e orar, e ouvir palavra, e voltar para casa do mesmo jeito. E de pensar, Pai, que é um peso quando chega toda terça, quando chega toda quinta, quando chega todo domingo, Senhor. Não, Pai, nós queremos ter uma experiência sobrenatural para que esses dias de encontro e comunhão, Senhor, sejam os dias mais esperados da nossa vida. E nenhuma outra agenda, Pai, seja mais importante, Senhor, do que se encontrar contigo em comunhão, Senhor, para ouvir, para cantar, para ver e para experimentar o Teu sobrenatural, Senhor. Levanta, Pai amado, um exército forte nessa igreja, Pai. Um exército, Pai, de soldados de Cristo, que experimente, Pai, o sobrenatural que vem de Ti, Pai. É a nossa oração essa noite. É o que nós, ó Pai, rogamos e te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Fiquemos de pé, adoremos ao Senhor.